Time de analistas e especialistas para comentar esse primeiro dia importantíssimo das eleições, primeiro dia de campanha real oficial. Eu tenho comigo já ao vivo, colunista do Portal Metrópolis, Igor Gadelha, para a gente comentar esse primeiro dia. Gadelha, muito bom dia. Olha, de volta às origens. Lula e Flávio e também os demais candidatos de volta às suas origens para começar o pontapé inicial nas suas campanhas. O que a gente pode esperar de discurso e de promessas nesse primeiro dia? Está só começando. Oficialmente a campanha, como você falou, né, dada a largada desses 50 dias, digamos assim, um pouco menos, né, para o primeiro turno das eleições. E esse local escolhido tanto pelo Flávio Bolsonaro quanto pelo Lula mostra que nós vamos ter aí uma guerra de legados, eu acho, tá? Tanto o Lula escolheu voltar às origens, né, aquele estádio, né, onde ele começou as greves sindicais ali na década de 80, quanto o Flávio Bolsonaro escolheu um palco que era muito utilizado pelo pai, mostrando que sim, o Flávio vai tentar fazer também essa guerra de legados com o Lula, que já foi presidente 3 vezes, né? Então, eu acho que isso sinaliza muito de que nós vamos ter uma guerra de legados entre os dois. Eu acho que os discursos dos dois, Neila, vão ser discursos amplos, que vão tentar abordar diversos temas, segundo eu apurei, até porque é o primeiro, né, discurso. Então vai ser um pontapé inicial, uma fala mais geral, mostrando, dando a tônica como cada um pretende tocar essa campanha. E aí, no decorrer da campanha, a gente vai ver temas específicos abordados em programas, ou, de repente, por exemplo, numa visita do Flávio ao Nordeste, ele vai focar mais em tema, o Lula também. Então, hoje, que é o pontapé inicial, vão ser discursos mais gerais, né, generalistas, né, dando um pouco a tônica do que eles querem fazer na campanha. O Flávio, sem dúvida, deve mencionar a questão da segurança pública e também da economia, né? Ele já vem insistindo, não só o Flávio, como outras lideranças bolsonaristas. O próprio deputado federal Nicolas Ferreira divulgou seu primeiro vídeo de campanha. Ele é candidato à reeleição à Câmara dos Deputados e ele aborda, entre outras coisas, a economia, o preço dos alimentos, o preço dos produtos da cesta básica. O Lula vai fazer também um discurso mais focado na defesa da soberania nacional. E isso quem ajuda muito ele, as próprias pesquisas mostram, é Donald Trump, né? Todo esse tarifaço, todas essas investidas, não só do Trump, como de integrantes do seu governo, principalmente, como o Marco Rubio, estão dando esse discurso que é importante para o Lula. As pesquisas mostram nele que o brasileiro não está muito ainda ligado na questão do tarifaço. A pessoa não consegue medir na vida dela ali ainda o efeito do tarifaço na vida dela, mas ela consegue sim entender aquele discurso do presidente Lula em defesa da soberania. E isso tem muito apelo não só nos eleitores de esquerda, como no eleitor de centro e até em parte do eleitor da direita. Então, essa é uma ajuda que o Trump acaba dando para o presidente Lula, né? Dar ao Lula esse argumento de defender a soberania nacional. Então, a gente vai ver hoje, aí é o pontapé inicial da campanha. Amanhã já começam as agendas, né? O Flávio Bolsonaro amanhã vai para Juiz de Fora, que foi a cidade onde o pai dele levou a facada em 2018. Foi uma campanha que eu cobri bastante, era repórter na época, continuo sendo repórter, mas estava ali mais no dia a dia. E um caso curioso é que tanto o Lula quanto o Flávio Bolsonaro vão começar essa campanha pela região sudeste, que é a região mais populosa e dona dos maiores colégios eleitorais. São Paulo é o maior colégio eleitoral, depois tem Rio de Janeiro, Minas Gerais. Também então os dois, tanto o Lula quanto o Flávio, vão focar nesses 3 estados nesse início. O Flávio começou no Rio de Janeiro, depois ele vai para Minas Gerais. Eu soube já que tem agenda durante a semana em São Paulo, depois ele volta para o Rio de Janeiro, né, onde ele pretende fazer no sábado, no próximo sábado, um comício no estado do Maracanãzinho. O presidente Lula começa em São Bernardo do Campo, que é São Paulo, né, que está no estado de São Paulo. Na próxima sexta-feira, ele vai para Minas Gerais, onde vai participar do lançamento da campanha do Patrus Ananias, o deputado Patrus Ananias, que é o candidato do PT ao governo mineiro. Depois o Lula vai para o Rio de Janeiro, um fato curioso.
tanto o Lula quanto o Flávio Bolsonaro estão planejando atos de campanha no sábado que vem no Rio de Janeiro. O Lula planeja um comício lá no estádio do Bangu, que é na Zona Oeste, uma região, né, bastante, né, popular do Rio de Janeiro, e o Flávio está planejando um comício no Maracanãzinho, que é na região central da capital fluminense. Inclusive, você falando sobre Patrus Ananias, né, tem um debate da Band hoje de Minas Gerais que havia sido adiado pela questão do Cleitinho, aquela desorganização toda, aquela falta de certeza de como seriam os candidatos, quem seriam os candidatos ao governo de Minas. O primeiro debate da Band que teve em todos os estados não aconteceu em Minas, acontece neste final de semana. Cleitinho havia confirmado a sua participação, agora já não se sabe mais, viu? Até agora de manhã não se sabe mais se ele vai de fato participar do debate da Band. E Patrus Ananias já disse que não vai, porque estará participando do evento, do primeiro evento de campanha do presidente Lula. Inclusive, Gadelha, essas imagens que estamos vendo aí à nossa direita no vídeo são imagens ao vivo, lá do evento do presidente Lula em São Bernardo do Campo. Então, vocês já viram aí a quantidade de pessoas que estão reunidas e a gente vai descobrir já já qual é esse público, né? O número de pessoas que está por lá. O presidente Lula, eu estou vendo ali, Gadelha, no fundo, o presidente Lula usando agora emojis, figuras que aproximam a população jovem do nome do presidente Lula, que é um nome muito antigo, né? O presidente Lula está aí na política desde a década de 70. Então, para aproximar esses eleitores jovens, muitos que sequer querem votar, o presidente Lula está apostando agora nas redes sociais e usar emojis também para a sua campanha nas redes sociais. Acabamos de ver aí, ó, mostrando de novo os emojis do presidente Lula, tudo para atingir todo o público possível. Vamos só contextualizar, a gente tem aí a senadora, ex-ministra Simone Tebet, que é candidata ao Senado por São Paulo, apoiada pelo presidente Lula. Temos também o secretário, o Éden Valadares, que é o secretário nacional de comunicação do PT, está coordenando ali esse começo, né, esse aquecimento para o evento do presidente Lula. Esse é um grande desafio, Neila, da esquerda, que é falar com esse público jovem. A direita, ela domina muito mais as redes sociais. O próprio deputado federal André Janones, que é uma das figuras da esquerda, né, que tem mais facilidade, né, que lida melhor com as redes sociais, ele tem feito esse alerta. Inclusive, depois que saiu a pesquisa Quest na sexta-feira, ele foi às redes sociais com uma opinião aí que provocou muita polêmica, porque ele disse: se a esquerda não acordar, Flávio vai ultrapassar o presidente Lula em setembro nas pesquisas, porque a direita, ela domina nas redes sociais. Então, esse é um alerta que tem sido feito, e o pessoal da esquerda ainda parece meio analógico na campanha, está tendo essa mudança. Você vê aí, como você citou, uma tentativa de dialogar com esse público, né? Esse público também vota, é importante. Tudo isso, Neila, chamou muita atenção, né, das lideranças da esquerda depois das eleições municipais de 2024. O candidato Pablo Marçal, né, que agora é candidato a deputado federal, nas eleições desse ano ele foi candidato a prefeito, e ele pegou muito voto, tanto na direita quanto na esquerda, do público jovem, da periferia. Com aquele linguajar, com os vídeos dele, ele também, né, surfa muito bem nas redes sociais. Então isso acendeu um alerta na própria esquerda de que é preciso dialogar, sim, com esse público. A gente vê aí a imagem da Vila Euclides, agora que vocês estão mostrando aqui do lado, parece que está bem cheio, ainda não sei se está na capacidade total, mas a ideia do PT era reunir cerca de 30 mil pessoas. Agora a Simone Tebet falando, nós temos ali a Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, ex-senadora, atualmente deputada federal, que também vai disputar uma cadeira ao Senado por São Paulo, com o apoio do presidente Lula. Tanto a Marina quanto a Simone Tebet, elas não fizeram a história política delas em São Paulo. A Marina já se elegeu nas eleições de 2022 por São Paulo, mas antes ela foi senadora pelo Acre, né, que foi o estado onde ela nasceu, mas o presidente Lula resolveu investir nas duas em São Paulo. São Paulo tem sido, né, tanto na direita quanto na esquerda, tem sido alvo aí desses candidatos estrangeiros, né? O próprio atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nasceu no Rio de Janeiro, morou muitos anos em Brasília, onde ele era um servidor da Câmara dos Deputados, onde também atuou como ministro. Então São Paulo está importando muita gente, né? Eu lembro até o Tiririca, que é cearense, foi eleito muitos anos, por muitas décadas, pelo estado de São Paulo também. Então São Paulo está tendo
essa onda aí nas últimas décadas de candidatos estrangeiros. As rasteiras que estão aí no vídeo, a Simone Tebet e a Marina Silva, são hoje as mais cotadas para vencer o Senado. É claro, estamos falando aqui só num começo de eleição, tudo pode mudar, mas as pesquisas de intenção de voto, essa fotografia do momento, mostram Marina Silva e Simone Tebet à frente dos demais candidatos ao Senado por São Paulo, e nem de São Paulo elas são. Agora, Gadelha, eu estava falando sobre a questão dos jovens